E quem vai comentar um pouco sobre esse apagão de grandes proporções que a gente acompanha até agora na Europa é o presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, Alexei Vivan. Alexei, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a você, a todos os seus ouvintes, o prazer é sempre nosso. Alexei, quando a gente olha para tudo que temos até agora aqui de informação, olhando o que vem da Europa, o próprio presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro de Portugal disse que as informações elas vão sendo coletadas de alguma maneira, o cenário ele vai sendo lido com um pouco mais de dificuldade e também principalmente no ponto de chegar para uma informação que é certeira. Não sei se a pergunta ainda ela continua difícil demais, mas olhando para a sua experiência, o que nós temos nesse instante, é possível levantar alguma hipótese do que poderia ter levado tanto Espanha, Portugal e parte da França a enfrentar um apagão dessa magnitude? Olha, infelizmente ainda não é possível chegar a uma conclusão, né? Essas avaliações, elas levam algum tempo, a análise dessa perturbação que a gente chama, ela precisa realmente de uma investigação mais profunda, né? Nós precisamos lembrar que a Europa, ela são países todos interligados, né? Então, são redes interligadas com trocas de energia, importação, exportação de energia, e uma situação dessa precisa verificar exatamente de onde partiu, né? As notícias dão informação de que teria sido na Espanha, mas precisa ver o que realmente aconteceu, né? Várias são as hipóteses, né? O próprio primeiro-ministro espanhol não está descartando nenhuma delas, mas você certamente teve aí uma diferença entre demanda e geração. E quando isso acontece, você tem variação de tensão e os sistemas protetivos operam e desligam as regiões para você conseguir reequilibrar a tensão. Alexei, que tipos de prejuízos um fenômeno como esse causa? Porque, como a gente viu aí na reportagem, acompanhando também as notícias ao longo do dia, basta parar por pouco tempo, apenas algumas horas, que as consequências negativas começam a aparecer. Olha, os prejuízos são vários, né? Desde indústrias, por exemplo, aquelas que a gente chama eletrointensivas, que não pode ficar sem a energia porque perde produção, né? Essas empresas costumam ter sistemas de geração de backup, mas muitas vezes não entram na hora que precisa entrar e causa danos. Você pode ter danos elétricos, né, nas residências, nas empresas, fora eventuais outras perdas aí que se venha a comprovar, né? Perdas de oportunidade, de negócios, obviamente que isso depende de comprovação, mas certamente perdas de produção, certamente danos elétricos acabam ocorrendo, né, por conta da interrupção, do tempo que ficou sem energia, e muitas vezes também no retorno dessa energia se acaba tendo algum pico de tensão, alguma coisa que acaba acarretando dano também a equipamentos, às residências e ao comércio, né? Alexei, quando a gente olha para um episódio como esse e olhando para esses países que têm, obviamente, são extremamente importantes em relação à sua economia, inclusive a sua proteção, principalmente em algo que é tão necessário como a energia elétrica para cada um deles. Quando nós passamos por um episódio como esse, quando eu falo nós aqui cobrindo e acompanhando o que acontece com eles lá, isso de alguma forma simboliza algum tipo de fragilidade nessa cadeia que é interligada e que coloca esses países e, obviamente, esses moradores numa situação como essa, ou é de fato algo muito fora do normal? Veja, o sistema europeu ele é bastante robusto, né? Ele tem, além dos seus países terem as suas proteções, terem os seus órgãos que acompanham, fiscalizam, você tem um conselho, né? Uma comissão que discute as interligações, as interconexões e as situações envolvendo toda a Europa, né? Então, é um sistema bastante parrudo, é um sistema bastante seguro, né? Tanto que a gente vê muito poucas vezes acontecendo situações como essa, né? Então, a gente acredita que seja realmente algo muito esporádico e excepcional, né? Uma coisa é você ter uma interrupção numa pequena região, alguma situação pontual, outra coisa é você ter uma interrupção dessa proporção. Então, realmente precisa aguardar para a gente averiguar a causa, não gostaríamos de especular, existem, óbvio, possíveis situações que levariam a isso, mas acho que é importante a gente agora aguardar e deixar os técnicos analisarem e emitirem um relatório.
Aqui no Brasil, nós já tivemos também apagões importantes e a energia foi restabelecida de uma forma mais rápida. Está me chamando a atenção esse tempo todo para reconectar toda a rede lá na Europa. A resposta para isso estaria no papel das nossas hidrelétricas, enquanto lá na Europa a base geradora não é essa, é térmica? Olha, veja, essa é uma das hipóteses, inclusive, que se discute, né? O sistema europeu, Espanha, Portugal, é essencialmente térmico, né? Então, você tem muita geração a gás, tanto em Portugal quanto na Espanha. Você tem França com a geração nuclear muito forte, né? Que acaba exportando para a Europa inteira. E você tem um fenômeno muito parecido com o que a gente vem vivenciando aqui no Brasil, que é um crescimento da geração renovável eólica e solar. Na verdade, na Europa isso já aconteceu há muito tempo atrás, né? Eu me lembro que por volta de 2014 houve até uma orientação no sentido de não mais se instalar a geração eólica, por exemplo, por conta dessa intermitência das fontes, né? Então, só que, apesar dessa intermitência que lá existe, decorrente da grande quantidade de geração eólica, né, e solar em menor escala, mas mais eólica, você tem uma base de geração térmica a gás, que faz mais ou menos a mesma função da geração hidrelétrica que nós temos aqui. Nós tivemos um evento, por exemplo, aconteceu em agosto de 2023, né, quando houve aquela queda da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza, que levou a um apagão grande também, e a causa, também houve uma análise de perturbação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, levou-se alguns dias aí para se identificar a causa, e acabou chegando à conclusão de que ali, naquele momento em que a linha caiu, nós estávamos com grande geração intermitente, né? Geração eólica ali no Nordeste. Eólica e solar, mas mais eólica. E quando você tem um problema desse, você precisa chamar, né? Colocar no sistema o que a gente chama de fontes firmes, né? Fontes perenes, que no caso são hidrelétricas e térmicas. Então elas entraram em operação e restabeleceram o fornecimento. Mas levou-se um tempo também. Agora é diferente, né? Uma coisa é quando você tem um operador centralizado, como o caso do ONS, bastante competente, aí, com uma operação muito conservadora e técnica, tendo que tomar as decisões individualmente, né? Outra coisa é quando você tem um continente com vários países e vários operadores, né? Então, talvez isso gere uma maior dificuldade aí para também fazer as gestões de forma a restabelecer o fornecimento. Alexei, para a gente finalizar, é possível esperar um prazo específico para que tenhamos uma resposta em relação ao que aconteceu? Há um protocolo que é seguido nesse momento? Olha, eu desconheço definição de prazos para os operadores das regiões afetadas lá, dos países, divulgarem informação, mas certamente há uma pressão muito grande, tanto social quanto dos próprios governos, né? Inclusive foi decretado, se não me engano, estado de emergência, a Espanha assumindo lá, o governo assumindo a gestão do setor, então me parece que isso não vai demorar muitos dias não para que se tenha aí uma solução. Agora vamos aguardar para ver qual é essa definição. Geralmente não é só um único fator, né? Eles são multifatoriais, há uma falha ou uma situação que vai provocando outras falhas, nós realmente vamos ter que aguardar. Mas eu acredito aí que em uma semana a gente deve ter alguma solução, pelo menos alguma indicação da principal causa. Tá certo, Alexei. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.